Oi, pessoal, vamos começar a segunda parte da nossa aula, mais um pouquinho de conteúdo, sinais de pontuação ainda, igual nós vimos no primeiro vídeo, tá bom? Só dando uma repassada, dando uma verificada, e a gente vai falar sobre um outro conteúdo relacionado a poema, que também é um poema, mas é um poema imagem, é um poema mais concreto. A gente vai entender como isso funciona aqui na nossa aula, tá bom? Então vamos lá? Página 45, eu desci aí um pouquinho, se vocês observarem, tá? Eu já estou lá no finalzinho da página, e eu quero que vocês leiam o poema visual a seguir, que é do Jean Carlos Barusso. Olha aí, o Jean Carlos Barusso é esse rapaz que está aí na foto, tá bem? Bem jovem, né? Nasceu em 1993, quase da mesma idade que eu, um pouquinho de diferença só. Vamos lá. Já pensou em ver as coisas de um jeito diferente? Olha como as palavras estão dispostas nesse texto. Não está numa maneira convencional, né? A gente vê que as palavras foram dispostas de uma maneira diferente, e talvez com a intenção mesmo do autor de mostrar para vocês que as coisas precisam ser vistas de uma maneira diferente, elas precisam ser analisadas de uma maneira diferente, e quando a gente faz isso, a gente ganha novas perspectivas, tá? A gente ganha aí novas opções, as ideias são mais abrangentes quando a gente vê as coisas de uma maneira diferente. Então, esse aí é chamado de poema-imagem, tá? É quando a gente usa as palavras para construir formas. E aí, as formas são as mais variadas que vocês podem imaginar. Tem diversos tipos de poemas-imagem, mas eu não vou mostrar isso para vocês agora. Agora a gente ainda vai falar de sinais de pontuação, tá bom? E os sinais de pontuação que a gente vai tratar aqui no módulo 18 são o ponto final, a vírgula e o ponto e vírgula, que falam de pausa, melodia, interrogação, exclamação, reticências e dois pontos. As aspas, que são usadas para quê mesmo? Parênteses, colchetes e travessão. Você não lembra? Não lembra para que é usado? A gente vai falar disso hoje, tá bom? Então vamos lá. O que você percebe a respeito de como as palavras estão dispostas foi o que eu falei para vocês, né? Sobre essa nova maneira de organizar as palavras. Que relação é possível estabelecer entre a disposição das palavras e o conteúdo do texto? A gente também falou a questão da disposição diferente, um ponto de vista diferente, que abre aí novas oportunidades, novas possibilidades. Como é possível identificar que se trata de um questionamento? Por quê que dá para saber disso? Tem um ponto de interrogação, muito bem. Quando eu tenho uma pergunta, um questionamento, eu tenho um ponto de interrogação aí no final da frase. Para você, o que significa a expressão ver as coisas de um jeito diferente? Já viveu essa experiência? Já várias vezes, gente. Não é fácil, mas é possível, tá bom? Pensa aí, você já viveu essa experiência de ver as coisas de um jeito diferente? É possível. Talvez na sua idade você não tenha vivido isso com tanta frequência, mas pode esperar que quando ficar adulto isso vai acontecer. E assim, com muita frequência. A gente precisa abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes para ver as coisas de uma maneira diferente, para se colocar no lugar do outro, para entender o porquê que algumas coisas acontecem, né? Para entender por que determinadas pessoas agem de determinadas maneiras, né? Quais são as realidades das pessoas e quais são as nossas realidades, para a gente poder aí chegar a uma opinião, a uma ideia, tá bom? Então, isso é muito importante. Vamos lá, o ponto de interrogação serve para a gente fazer o quê? Perguntas. Serve para outra coisa? Para fazer perguntas, tá bom? Então, nós temos aí alguns exemplos, ok? E qual é a diferença entre interrogativa, interrogativa direta e interrogativa indireta? Tem isso, professor? Eu nem sabia. Você não sabia que tem interrogativa direta e interrogativa indireta? Vou te contar agora como isso funciona, tá? Preste atenção aqui no texto. Na fala, a diferença fundamental entre a interrogativa direta e a interrogativa indireta é a entonação final. Gente, entonação é tudo. Na direta, a entonação da frase termina de modo ascendente, ou seja, o tom da voz sobe. Já na indireta, isso não acontece. Na escrita, essa diferença também precisa ser indicada. Precisa. Não é uma coisa que pode, ela precisa. A indicação é feita com o ponto de interrogação na interrogativa direta e com o ponto final na interrogativa indireta. Por exemplo,
Quem vai ao passeio no Museu Histórico Nacional? Interrogativa direta. É a pergunta que a gente está acostumado a ver, tá? Pergunta, tem ponto de interrogação, a minha entonação é essa, ó. Quem vai ao passeio no Museu Histórico Nacional? Ok? Preciso saber quem vai ao passeio no Museu Histórico Nacional. Eu não mudei meu tom de voz, né? É uma frase, mas ela traz essa ideia de questionamento. Preciso saber quem vai ao passeio no Museu Histórico Nacional. Tá bom? Então, você tem interrogativa indireta e interrogativa direta. A interrogativa direta, ela apresenta ponto de interrogação, e a interrogativa indireta traz essa ideia de questionamento, mas ela não tem ponto de interrogação, ela tem ponto final. Outro ponto importante entre essas duas maneiras de fazer um questionamento é que a entonação de voz é diferente. Na interrogativa direta, a voz sobe. E na interrogativa indireta, isso não acontece, tá? Eu mantenho aí um padrão. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação é o máximo, gente. Eu gosto dele porque ele mostra alegria, tá? Trata-se do sinal de pontuação empregado na escrita para terminar qualquer frase exclamativa. Tem uma bugada aqui no meu áudio, vocês perceberam? Mas é meu áudio mesmo, é a minha voz, tá bom? A melodia das exclamações é bastante variada, portanto, cabe ao leitor perceber, pelo contexto, qual é o valor dessa exclamação no texto. Isto é, como se pretende que o leitor perceba a informação transmitida, como surpresa, alegria, raiva, súplica, etc. Por exemplo, que trabalho maravilhoso, declarou surpreso o professor ao analisar a produção do aluno. Estou muito triste, não suporto mais a sua ausência. Tá bom? Então, são duas frases que usam o ponto de exclamação, só que elas apresentam contextos, ideias diferentes. A Mafalda, gente, a Mafalda é uma fofa, né? O ponto de exclamação é muito usado para finalizar a escrita de interjeições e onomatopeias. Onomatopeias, a gente já falou, é um elemento que é apresentado principalmente e não só, em histórias em quadrinhos. Pode aparecer em outro tipo de texto? Claro que pode, mas a gente vê isso com muita frequência nas histórias em quadrinhos. E a gente está vendo aí, ó, a onomatopeia na fala da Mafalda, tá bom? Não é na fala dela, né? É na representação do som do instrumento musical que ela está tocando. E no final, engraçado, sempre achei que o jazz fosse mais interessante. Porque ela tocando aí o instrumento, não tá rolando muito um jazz, né? Eu amo jazz, gente, é maravilhoso. Um ritmo musical, assim, fantástico. Sou apaixonada. Observe que na tirinha, Mafalda toca seu instrumento e o som que ele emite na escrita é reproduzido pela onomatopeia tu, 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 tu. E tem um tut também no final. Onomatopeia é o termo usado para imitar um som ou ruído. Nós já vimos isso. Por exemplo, tic-tac, tic-tac, zoom. Interjeição é a expressão que exprime uma emoção. Por exemplo, misericórdia, ai, oi. Exclamações também podem ser usadas em frases com verbos no modo imperativo. Por exemplo, ei, volte. Ok? Estuda. Gente, ponto de exclamação. Tá aí, presente, firme e forte. O ponto de interrogação e de exclamação são muito utilizados nos diálogos, ou seja, na reprodução direta das falas. Por isso, contos, romances, histórias em quadrinhos e tirinhas apresentam vários exemplos de uso desses sinais de pontuação. Atenção! Quando fazemos uma pergunta que expressa também surpresa ou admiração, podemos combinar em sua finalização o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Eu faço isso direto. Por exemplo, a polícia acabou de chegar aqui. A polícia? Eu estou interrogando, questionando, exclamando, tudo ao mesmo tempo, tá bom? E é um recurso muito utilizado na nossa língua. Neste módulo, demos continuidade aos estudos dos sinais de pontuação, explorando os pontos de interrogação e exclamação, que possibilitam na escrita a indicação de entonação pretendida pelo enunciador. E agora a gente tem uma situação problema. Primeiro, vamos lembrar rapidinho? O poema à imagem é um poema que tem a disposição das palavras apresentada de maneira diferente. Não é da maneira convencional lá em versos e estrofes, como nós vimos no módulo 17, tá? Aqui no módulo 18, o poema à imagem, ele apresenta uma estrutura diferente, ok?
que é uma maneira nova de ler um poema, que é uma coisa bem legal, tá? Olha só esse poema que a gente tem aí, ó, Me Amarro no Seu Sorriso. E as letras dessa frase estão dispostas como se fosse um sorriso, né? Para mim parece um sorriso com aparelho. Ficou legal, né? Eu gostei, tá? E essa é uma obra de Saulo Pessato. Saulo Pessato nasceu em 1977, tá? Ele é professor de literatura e escritor. Bom, o que a imagem formada pelas palavras e pelos sinais gráficos sugere? Acho que eu já dei essa resposta. Acho bem que eu já respondi a pergunta. Mas tudo bem, né? Vamos lá. E aí, gente, o que a imagem formada pelas palavras e pelos sinais gráficos sugere? O que você acha? Então, gente, já meio que dei a resposta, né? Já vai. Sugere um sorriso com aparelho ortodôntico. Eu não usei essa palavra linda, né? Ortodôntico. Essa palavra técnica, né? Mas é o aparelho que a gente usa nos dentes. Aparelho ortodôntico. Bonito, né? Ortodôntico. Número 2. Que palavra presente no texto se associa à ideia transmitida pela imagem? Qual é a palavra que tem no poema, tá? Que é transmitida pela imagem? O sorriso, tá bom? Considerando o contexto do poema, que sentido pode se atribuir à expressão me amarro? A ideia de gostar, apreciar, sentir-se ligado. Além disso, como a imagem sugere um aparelho ortodôntico que fica fixado aos dentes por meio de uma amarração, é possível também interpretar o verbo amarrar no sentido de prender. A linguagem usada aí é a linguagem coloquial, até porque, gente, na língua portuguesa, né, na norma padrão, a gente não usa o pronome oblíquo iniciando uma frase, tá? Então seria amarro-me, de acordo com a norma padrão. Mas nesse caso aqui não está sendo usado a norma padrão e não há nenhum problema nisso. A intenção comunicativa do autor foi apresentar desta forma, então não tem problema, tá? Nesse caso, não tem problema nesse caso, tá bom? Uma redação oficial, tá? Num texto aí, imagina que você está escrevendo uma redação para o Enem, você vai escrever assim? Não pode, tá bom? Tá errado. Errado para o contexto que é o Enem, ok? Vamos lá, vamos continuar. Praticando o aprendizado, leia a tirinha a seguir. Onde estão os fios desses postes? Eles foram enterrados, filho. Puxa, e morreram de quê? As tirinhas, de modo geral, empregam as linguagens verbal e visual. No primeiro quadrinho, foi usado na linguagem verbal escrita um sinal de pontuação. Identifique-o e explique a função que exerce no texto. No primeiro quadrinho, foi usado na linguagem verbal escrita um sinal de pontuação. Qual foi o sinal de pontuação usado no primeiro quadrinho? Fácil, fácil, né? Ponto de interrogação. E por que ele aparece assim no texto? O Armandinho, que é o personagem do quadrinho, ele está fazendo uma pergunta, né? Ele está fazendo um questionamento. E agora, essa frase é interrogativa direta ou interrogativa indireta? É interrogativa direta, lembra? Quando tem o ponto de interrogação, a interrogativa é direta. Questão número 2, ainda sobre a tirinha. Na fala do pai, no segundo quadrinho, aparece o ponto de exclamação. O que essa exclamação sugere na história? E aí, o que ela está sugerindo? Sugere que o pai se admirou com a pergunta do filho e respondeu-lhe expressando sua surpresa ou empolgação. Não é uma pergunta comum para as crianças fazerem, crianças muito pequenas, né? Onde estão os fios do poste? A criança às vezes nem se liga que no poste tem fio. É tão comum que ela nem presta atenção. Questão número 3. Ainda no segundo quadrinho, Armandinho emprega um termo para expressar seu espanto diante da resposta do pai. Qual é o termo e que pontuação foi usada com essa palavra? Por quê? Vamos lá. Qual é o termo? Puxa, né? Ou puxa, tá bom? Depende aí do que você quer entender na fala do Armandinho. Uma interjeição que exprime emoção, no caso, a surpresa pelos fios estarem enterrados. Toda interjeição é acompanhada
pelo ponto de exclamação. Galera, interjeição é uma das 10 classes de palavras existentes na língua portuguesa, tá? São 10 classes, a interjeição é uma delas. Vamos subir aqui um pouquinho. Questão número 4. O humor da tirinha se vale da surpresa do personagem no penúltimo quadrinho e do leitor no último quadrinho. O que surpreende Armandinho e provoca o humor da tirinha? Ele se surpreende com a resposta do pai, pois para o menino o conceito de enterrados está ligado à morte das pessoas. Olha só. Essa associação feita pelo personagem é que surpreende o leitor e causa o humor da tira. Tá? Então, na cabecinha do Armandinho, quem é enterrado está morto. Né? Então, como o pai falou que os fios foram enterrados, ele deduziu que os fios morreram. E pergunta, morreram de quê? Tá bom? Se na última fala do personagem, além do ponto de interrogação, fosse inserido um ponto de exclamação, haveria alguma alteração do sentido do quadrinho? É para você explicar. E aí? O sentido não seria alterado, porque a surpresa do menino apenas seria reforçada, tá bom? Você daria aí uma ênfase, tá? Isso, entendeu? Uma enfatizada na situação, ok? Aplicando o conhecimento, olha aí um poema imagem, tá? O mundo dá voltas. E o mundo dá voltas, o mundo dá voltas, e ele dá. Como ele dá voltas? Várias situações, várias. O mundo dá voltas. Dá. Vocês entendem essa expressão, o mundo dá voltas? Vocês já devem ter ouvido muitos seus pais falando isso, né? O mundo dá voltas, né? As coisas acontecem, olha aí, tá bom? E aí, o Giancarlo Barusso, ele criou esse poema, tá? Utilizando as palavras da frase para formar a frase, mas ele vai criando aí um círculo, né? Com essas palavras, para indicar as voltas que o mundo dá, ok? O poema se constrói com frases dispostas no papel, de modo a sugerir uma forma. Com base no poema anterior, explique o que você compreende dessa afirmativa. Bom, as frases formam a imagem de uma circunferência que se associa ao formato do planeta Terra. O mundo em que nós vivemos, né, o nosso planeta é redondo. Qual é o sentido denotativo da frase "o mundo dá voltas" que se repete no poema? Bom, a gente falou aí sobre o que é sentido denotativo e sentido conotativo. O sentido denotativo é literal, o sentido conotativo é figurado. Considerando o sentido denotativo, a frase se refere ao fato de o planeta Terra girar ao redor do próprio eixo e do Sol, tá? Então, aí nós temos o sentido literal da frase, da ideia. E qual é o sentido conotativo da mesma frase, que é o sentido figurado? A vida é marcada por mudanças e não permanece igual, tá? Então, denotativo mostra o sentido literal de alguma coisa e o conotativo, o sentido figurado. Não esqueçam disso. Qual é a função dos pontos no poema? E aí, gente? Qual é a função? Eles separam as frases que compõem o poema. Você vê que é a mesma frase, né? Se repetindo. Então, o ponto só serve para separar ali, indicar o final de uma e o início da outra. O final de uma e o início da outra, e assim sucessivamente. Desenvolvendo habilidades, leia mais um poema visual de Saulo Pessato. Gosto de como seus olhos fecham quando você sorri. É como se todos os seus traços sorrissem e você se tornasse toda sorriso. Olha essa imagem aqui, o que ela está formando? Ficou bonitinho, gente, olha. Então, são os olhos fechados e o sorriso. Ah, que fofo, bonitinho, né? Gostei. Número 1. A forma como as frases estão dispostas sugere a representação de um rosto sorridente, a combinação de curvas aleatórias, uma conversa entre 3 personagens ou uma declaração de amor. E aí, o que sugere, na sua opinião? A representação de um rosto sorridente, né? Os olhinhos fechados e o rosto aqui, ó, o sorriso. No texto escrito, os pontos finais marcam perguntas indiretas, finalizam afirmações, sugerem espanto ou indicam dúvida. E aí? Finalizam afirmações. A gente já viu isso, né? O texto verbal pode ser interpretado como um pedido, uma sugestão, uma confissão ou um desabafo.
Uma confissão. Ah, ele está confessando que está apaixonado. Não é, gente? Fica subentendido. Olha que bonitinho. Mas nem sempre a pessoa está só apaixonada, né? Pode estar falando do pai para filha, uma amiga para uma outra amiga, amigos, tá bom? Acho que é bonitinho, né? Então tá bom. Bom, essa unidade é curtinha, rapidinho a gente terminou, tá? Fiz tudo junto com vocês para a gente poder ir analisando, né? E verificando aí as possibilidades de resposta. Muito fácil, muito tranquilo. E a outra parte aí de sinais de pontuação, tá bom? Bom, pessoal, tem aula ao vivo, hein? Não esquece, tá bom? 16h40, para a gente tirar dúvida, para a gente bater um papo. E vai ser a aula de vocês. Vocês é que vão falar e eu estou aqui só para responder e tirar dúvidas, ok? Então, beijo, até lá!